pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Beatriz e esse é meu canal no YouTube. Eu sou técnica de enfermagem e eu também faço a faculdade de enfermagem. No meu último vídeo aqui no canal, eu trouxe um tema muito legal pra vocês, que era a diferença entre tomografia e ressonância, porque eu trabalho no setor de imagem. E aí, lá nos comentários, eu dei uma olhadinha e uma das inscritas comentou assim: como fazer uma anotação de enfermagem da tomografia? E aí, hoje eu resolvi trazer para vocês toda essa abordagem em relação à anotação. No caso da tomografia, no caso da ressonância, do setor de imagem, é mais tranquilo do que uma anotação quando você tá com um paciente internado. Então, vamos lá? Para começar, o fluxo, como que funciona? O paciente ele vai chegar lá no setor, né? Ou provavelmente ele vai vir do pronto-socorro, vai vir do ambulatório, ou até mesmo vai vir dos andares de alguma unidade de internação ou de alguma UTI. E aí o técnico de enfermagem que estiver acompanhando esse paciente vai trazer o pedido pra gente do exame. Então no pedido sempre vai estar lá, obviamente, o nome do paciente, os dados sobre ele, e vai ter qual que é o exame que ele vai fazer. Um exemplo: tomografia de tórax sem contraste. Então vai estar esse pedidinho lá, essa descrição do exame. Provavelmente vai ter uma descrição do motivo desse exame. Então, se for um paciente ambulatorial, provavelmente o médico vai colocar o CID, o HD ali, a hipótese diagnóstica. E se for do pronto-socorro, o médico também vai descrever ali no pedido por que ele está pedindo esse exame. Então vamos supor, tomografia de tórax, HD, COVID interrogado. Então é uma suspeita de COVID. Aí, o que a gente faz? Esse paciente, ele precisa preencher um questionário de tomografia. O que vai ter nesse questionário? Vai ter os dados sobre ele, vai ter algumas perguntinhas, se ele tem uma doença pregressa, ou seja, se ele tem diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, algum tumor, né, algum tratamento de câncer. Se for um exame que é com contraste, ali no questionário vai estar perguntando se ele tem alergia a algum medicamento, se ele já tomou contraste alguma vez, se ele tem alergia ao contraste, se ele teve alguma reação quando ele tomou, e se ele autorizaria a gente administrar o contraste por alguma das vias de administração. Então, o questionário basicamente vai ter ali uma anamnese do paciente para que ele possa entrar dentro da sala de tomografia. Aí o que a gente faz, né? Continuando o fluxo, a gente vai chamar o paciente, conferir data de nascimento, nome completo, às vezes se precisar o nome da mãe. Aí a gente coloca o paciente dentro da sala e posiciona. Posicionamento eu posso vir em outro vídeo explicar pra vocês que é algo mais aprofundado. A gente posiciona o paciente dentro da sala, né, com a ajuda do técnico de radiologia. E aí vai acontecer o exame. Depois que acontece o exame, a gente vai entrar em contato com o setor responsável por esse paciente para vir buscá-lo. Então, se for pronto-socorro, a gente entra em contato com o pronto-socorro. Se for paciente internado, a gente entra em contato com a enfermeira da unidade de internação. O UTI, normalmente, o médico e toda a equipe multidisciplinar está acompanhando quando é o paciente da UTI. Mesma coisa quando é um paciente da emergência. E se for um paciente ambulatorial, a gente só libera o paciente. Aí agora vamos para a anotação. Então, o que a gente vai fazer lá na anotação? A gente vai ter o horário que a gente colocou o paciente dentro da sala, ou que a gente recebeu ele dentro do setor, e a gente vai ter o horário que finalizou, né? São dados que a gente anota em um caderno nosso, para depois a gente passar para o sistema. Lá no hospital que a gente trabalha, a gente tem um sistema que a gente faz as anotações, não é escrito, tá? Então, o que a gente coloca, né? Quando é um paciente, um paciente do pronto-socorro primeiro. Então, o que a gente põe? Vamos supor que o senhor José entrou ali no nosso setor de imagem, 12h10. Então, a gente põe 12h10, admito o cliente no setor de imagem proveniente do pronto atendimento, do pronto-socorro, para a realização de tomografia de tórax sem contraste, conforme pedido médico. Então, esse é o básico, de onde que o paciente veio e o que ele está fazendo no setor de imagem e se o exame é com contraste ou sem contraste. Esse é o básico. O que a gente pode implementar? Paciente acompanhado por familiar, quando ele está acompanhado. Paciente proveniente do pronto-socorro em cadeira de rodas. Paciente proveniente do pronto-socorro em maca. Paciente proveniente do pronto-socorro deambulando. Então, são informações que a gente pode acrescentar ali na anotação, tá? Aí depois o que a gente coloca? Depois de conforme prescrição médica, conforme pedido médico, posicionado o paciente em sala de exames pela técnica de enfermagem Beatriz, pelo auxiliar de enfermagem Beatriz, no meu caso. Aí tudo bem. Quando for mais ou menos 12h20, o exame acabou, porque o exame dura entre 5 e 10 minutos no máximo, é bem rapidinho. Aí a gente coloca 12h20.
término do exame sem intercorrência, porque no caso desse exemplo que eu tô dando pra vocês não teve intercorrência nenhuma, o paciente entrou na sala, fez o exame e deu tudo certo, ele do mesmo jeito que ele chegou no setor, ele foi embora sem nenhuma intercorrência. Então, término do exame sem intercorrência, paciente retorna ao setor de origem, ou retorna ao pronto-socorro, retorna à unidade de internação, retorna à UTI, acompanhado pela equipe de enfermagem. E aí a gente pode colocar em cadeira de rodas, em maca, deambulando, acompanhado pelo familiar. Isso a gente também pode colocar. Então, a anotação de enfermagem do setor, quando a gente vai fazer da tomografia, é algo bem simples. Por quê? A gente não precisa fazer aquela anotação cefalopodálica, que normalmente a gente faz quando o paciente está internado, quando o paciente está numa unidade de internação. Né? A gente não precisa fazer toda aquela anotação específica, porque o paciente ele só entrou no setor para fazer o exame e saiu. Ele adentrou e foi embora depois. Então é algo bem sutil. O paciente chegou no setor de imagem para fazer o exame X, término do exame sem intercorrência, o paciente retorna ao setor que ele estava. Agora, por exemplo, que o paciente ele vai fazer um exame com contraste, né? Então a gente vai pegar o pedido, verificar se realmente é com contraste, olhar direitinho, vai olhar lá no questionário se o paciente já tomou contraste, se ele teve alguma reação, se ele tem alergia a iodo, a gente tem que ficar bem atento a tudo isso. A gente tem que olhar o acesso que ele tá, posiciona o paciente em sala, questiona se tudo bem para ele tomar o contraste, se ele autoriza, precisa estar marcadinho lá no questionário, autoriza a administração de contraste por XX e via. Então a gente sempre explica pro paciente, olha, quando administrar o contraste, o senhor vai sentir um calor no corpo, um gostinho amargo na boca e uma sensação como se estivesse fazendo xixi na roupa, mas isso é normal, né? Caso contrário, se o senhor sentir algum mal-estar fora isso, levante uma das mãos, porque sempre tem uma sala de comando que a gente consegue olhar o paciente fora da sala, ou no nosso caso tem um microfone dentro da sala que é só ele falar que a gente escuta e entra na sala. Então a gente sempre questiona tudo isso para o paciente, para ele ter consciência que vai ter o contraste e tudo mais. Fez o exame, acabou, o que a gente vai anotar? Então vamos lá, vamos supor que foi 1h. Então 13 horas, admito o cliente no setor de imagem proveniente do pronto atendimento para a realização de tomografia, vamos por de abdômen total com contraste conforme prescrição médica. Beleza. Nesse caso, como é com contraste, eu preciso anotar que acesso que ele tinha. Então vamos supor que ele tinha um Gelco 20 com polifix no membro superior direito. Aí o que eu vou colocar? Mantendo acesso periférico venoso, AVP, em membro superior direito, MSD, né, as siglas, com introcante ou Gelco número 20, mais torneirinha ou polifix, o que ele esteja ali utilizando. Se for polifix com 2 vias, com 3 vias, valvulado ou sem válvula, com boa infusão. Então a gente sempre anota isso. Por que a boa infusão? Porque a gente realiza um teste dentro da sala, com o acesso. É sempre importante realizar esse teste com a própria injetora da tomografia. Então, com boa infusão. Beleza, ponto. Posicionado o paciente em sala de tomografia pela técnica de enfermagem Beatriz. Realizado o teste de AVP com sucesso. A gente sempre coloca isso. E aí a gente prossegue. Administrado, vamos supor que vai administrar 50 ml. 50 ml de contraste ultraviste. Para quem viu o vídeo anterior, eu falei qual que é o contraste da tomografia, qual que é da ressonância da tomografia ultraviste. Então, administrado 50 ml de contraste ultraviste, CPM, conforme prescrição médica, sem intercorrência, porque é o médico que vai prescrever quantidade de contraste que a gente vai administrar. Então, se deu tudo certo, essa é a anotação padrão que a gente faz. Aí, o término do exame, então 13h15, mais ou menos. Término do exame sem intercorrência, paciente retorna ao setor de origem acompanhado pela enfermagem familiar. E aí aquelas coisas que eu expliquei pra vocês, em maca, em cadeira de rodas, deambulando, a gente pode colocar todas essas informações. Então, gente, o cruzão da anotação de tomografia é isso. É colocar o horário que o paciente entrou no setor, que exame que ele está fazendo, se é com contraste, se é sem contraste, e no final, término do exame, retorna ao setor de origem. É isso. E aí, o que vai variar? Se o paciente tem alguma intercorrência. Então, por exemplo, ao realizar o teste de AVP, acesso perdido, aí você vai colocar
puncionado, acesso periférico venoso em membro superior esquerdo, com gel com 20, mais torneirinha, mais polifix, aí vai variar com boa infusão, realizado o teste de AVP. Ou, de repente, o paciente ele apresenta uma reação alérgica. Então, você vai colocar que após a administração de contraste, o paciente apresenta falta de ar, o paciente apresenta rush cutâneo em face. Aí você pode anotar e aí coloca qual foi a conduta do médico. Então, administrado hidrocortisona endovenoso, administrado promethazina intramuscular. Então, aí conforme o que o médico for falando, você vai administrando. Então, é isso, gente. Anota o simples, o básico que dá certo. Se na sua instituição que você trabalha, eles exigem que você anote mais coisas, aí você anota. É que na instituição que eu trabalho, eles pedem isso da gente, eles exigem isso da equipe de enfermagem. Tá bom, gente? É isso que eu queria passar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, manda pra todo mundo aí da área, todo mundo que tá precisando aprender sobre o setor de imagem ou que tem essa vontade. Thelma, eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida e que eu acho que é de um monte de gente também, que eu possa ter ajudado vocês aí com os meus conhecimentos, com o que eu faço ali no meu dia a dia. E se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, algum tema que você fale assim, Beatriz, fala sobre isso, que eu preciso aprender sobre isso, coloca aqui nos comentários, porque eu estou super à disposição de ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Vou deixar aqui no meu Instagram pra vocês me seguirem. Se vocês quiserem falar lá comigo, podem mandar mensagem que eu respondo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!